Oi galera, eu sou a Larissa Ladeia, sou baterista e percussionista da Sou Ela e hoje eu venho falar pra vocês um pouquinho do que eu carrego na minha bag de baquetas. Então, pra quem não sabe, eu tenho formação erudita. Eu cursei percussão sinfônica no Conservatório de Tatuí e eu carrego uma bagagem aí em baquetas e eu queria mostrar pra vocês falar um pouquinho sobre cada uma delas. O que é percussão, de baqueta que se usa em percussão erudita. Então eu tô aqui com o meu set pra mostrar pra vocês. Tem bastante coisa diferente, bastante coisa que talvez muitos bateristas não usem ou talvez nunca tenham visto. Além das baquetas comuns de bateria, né, que todo baterista conhece e tem no seu set, né, eu tenho aqui uma baqueta da Promark. Ela tá até um pouquinho usadinha, ó, mas eu gosto muito dessa baqueta, faz bastante tempo que eu tenho ela. Acabo usando em ocasiões especiais. Então, além da baqueta comum, eu tenho muitas outras coisas diferentes. E o que seriam essas outras coisas diferentes? Talvez não tão diferente assim. Talvez muitos outros bateristas e percussionistas por aí usam. Mas eu tenho uma double. Então, numa ponta ela possui feltro. E na outra ponta ela é comum, normal. Assim, ó. Feltro e ponta comum. Eu uso bastante. Essa ponta aqui, ela é dura, é um feltro duro. Então eu uso bastante quando eu quero ter uma sonoridade mais agressiva ou mais macia nos tons, ou fazer algum efeito específico nos pratos. E aí, para facilitar a vida, eu uso um momento o feltro e no outro momento as pontas. Até aí tá tudo normal, né? Mas, falando em percussão sinfônica, tem uma gama de instrumentos muito grande e muito diferenciada. E o que exige do percussionista ter muitas baquetas também diferentes para poder tirar o melhor som dos instrumentos. E eu vou falar um pouquinho delas. A primeira baqueta aqui que eu vou mostrar para vocês é uma baqueta da Vic Firth. Ela é feita de lã, a ponta dela é de lã. Ela é para marimba. Eu vou colocar um vidinho aqui no meio para vocês verem que instrumento que é esse, a marimba. É uma baqueta sensacional, muito leve. E quando a gente fala de baquetas de percussão sinfônica, tem uma divisão meio que básica, assim, simples, que se fala baqueta dura, média e macia. Hard, medium ou soft, que a gente chama. E isso mostra o quanto a ponta da baqueta é dura ou macia, como você quiser tirar o som do instrumento, ou a peça que você estiver estudando necessita de algum desse tipo de baqueta, é o que você vai utilizar. Essa aqui é uma baqueta média, então ela não é nem dura e nem muito macia. Aí eu venho aqui para a segunda parte, que são essas baquetas azuisinhas aqui. É da Geniers Mallets. O professor Javier, ele que produz essas baquetas e é de nível intermediário. Então, para muitos estudantes de vários níveis, ela serve bastante. E tem um quarteto. Por que um quarteto de baqueta? Porque nós usamos duas em cada mão. Dependendo da peça, nós fazemos um estudo de 4 baquetas e a gente utiliza as 4 ao mesmo tempo, 2 em cada mão.
Essa daqui é uma baqueta também de lã e é médium. Ela é um pouco mais durinha, não tão... E a Vic Ford que eu acabei de mostrar, ela é um pouco mais macia, mas as duas são médias. E também, essa daqui também é pra marimba. A próxima, que também é um quarteto, é essa verdinha aqui, que é uma baqueta de vibrafone e xilofone. Ela é uma baqueta um pouco mais dura, ela não é de lã, ela é feita de linha, de linho, né, que fala, e também tem um quarteto. Ela tem uma sonoridade muito boa também para fazer efeitos em pratos, efeitos de som aberto ou o próprio ataque. Ela tira um som não tão estridente de quando a gente utiliza talvez uma baqueta double, que é de feltro, ou a própria a parte de madeira mesmo. Ela tira um som um pouco mais aveludado do prato. Então, baqueta de linha para instrumentos mais duros, como o vibrafone, que é um instrumento de teclas de metal, e o xilofone, que é um instrumento de teclas de madeira também, só que ele é um pouco mais agudo, faz com que o som seja mais duro, assim, as teclas são menores, então tem que ser uma baqueta um pouquinho mais dura. Agora uma baqueta de glockenspiel. Glockenspiel é um teclado percussivo de metal. Muita gente talvez conheça como lira, sabe? Quando a gente assiste desfiles de 7 de setembro, aí tem as menininhas lá que tocam lira com uma baquetinha. É parecido com essa aqui. O instrumento é parecido com aquilo, só que um pouquinho diferente. E é um instrumento também de tecla dura, e a baqueta também precisa ser mais dura por conta disso. Essa ponta aqui, ó, até sai som, é de acrílico, por isso que ela é dura, e tira um som brilhante, mais brilhante do instrumento. Ele é usado mais para o glockenspiel. Se eu for utilizar essa baqueta aqui, por exemplo, não dá para usar numa marimba, porque vai machucar as teclas, e nem num vibrafone. Então é um instrumento são baquetas para instrumentos com sons mais estacatos. Então daria para usar numa região mais aguda do xilofone, e dá para usar, e é uma baqueta de glockenspiel. E aí eu chego nas baquetas dos instrumentos que são a minha paixão. Não que eu não goste desses outros instrumentos da percussão sinfônica, mas os tímpanos são instrumentos que eu amo de paixão, assim. E eu tenho aqui no meu jogo duas baquetas. Essa aqui, que ela é médium, lembra que eu falei do médium, hard, soft? E essa aqui, que ela é hard, ela é bem mais dura do que essa aqui. Essa aqui é uma baqueta média, ela é de feltro, e essa aqui é uma baqueta hard, mas com feltro mais duro. Para que serve? Como que a gente usa? Os tímpanos são instrumentos de peles, eles são bem grandes e também tem uma técnica específica para se tocá-los. Então, o tipo de baqueta influencia bastante na sonoridade que você quer tirar do instrumento. São baquetas de feltro. Essas baquetas de feltro são bem diferentes das baquetas double. Tá vendo? Essa aqui é uma double, que é o mais utilizada para percussão múltipla, no caso para tocar tons, tocar blocos, utilizar para várias coisas, mas na outra ponta ela também tem a pontinha de madeira da baqueta convencional que todo mundo conhece.
Então facilita muito a vida. Se você quer fazer em alguma música algum efeito específico, que não seja com a ponta comum, você já vira a baqueta e tem o feltro na ponta. Então, baquetas de tímpano também são com feltro, mas é um feltro diferente da double. O que mais que tem no meu set, além de tudo isso? Eu tenho essa baqueta aqui de tamborim. Algumas músicas, algumas coisas eu faço aquele tamborim virado de escola de samba, então eu uso bastante ela, tá no meu set. Eu tenho essa baquetinha aqui que eu uso bastante para acessórios, tá vendo? Ela é mais reta, não tem a ponta. E uma grande curiosidade que eu tenho um kit de baquetas de triângulo. Como eu disse na percussão sinfônica, tem grande estudo de instrumentos, de percussão na vertente mais contemporânea. Então, e como é utilizado os instrumentos. Então, às vezes nas partituras, nos estudos, vem escrito que tipo de sonoridade que tem que ter ali e qual o tipo de baqueta que você quer utilizar. Então, por isso que eu tenho essas daqui. É até poucas baquetas comparada a percussionistas profissionais, eles têm muito mais do que isso. E nas baquetas de triângulo também não é diferente. Então eu tenho aqui uma baqueta de triângulo comum, pro triângulo de forró que a gente conhece, todo mundo conhece. Ela é mais grossinha, né? E aí, quando entra na percussão sinfônica, eu tenho tudo isso aqui de baquetas de triângulo. É bem curioso, porque cada uma tem uma espessura diferente. Então, se eu quiser algo mais encorpado, se eu preciso de algo mais encorpado, eu uso uma baqueta um pouquinho mais grossa. Se eu preciso de algo mais brilhante, com menos peso, eu posso usar uma baqueta média. Agora não, é um som muito suave, alguma coisa bem cintilante. Então eu vou usar uma baqueta fininha. Então só que já dá pra perceber que eu tenho 3 sonoridades de baquetas de triângulo. E isso vai diferenciar de acordo com o tipo de som que eu quero. E aqui eu tenho todo o resto do arsenal que eu posso ir testando e pontuando qual dessas baquetas eu posso usar dependendo do som que eu quero. E então é isso, pessoal. Eu vou colocar aí no vídeo referências desses instrumentos que acho que vocês, a grande maioria, não conhece, que é a marimba, o vibrafone, o xilofone, o glockenspiel e os tímpanos. A marimba, o xilofone, o vibrafone e o glockenspiel são instrumentos de teclas. Então é como se fosse vamos dizer, um teclado gigante, para todo mundo entender, só que é tocado com baquetas. Então, para isso, tem baquetas específicas para cada um desses instrumentos, e dentro dessas baquetas específicas também tem categorias, que são as baquetas mais macias, que são as softs, as baquetas médias, com som médio, que são o medium, e as baquetas mais duras, que são a hard, que é a que eu acabei de mostrar para vocês aí.